A graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, amados. Mais um domingo na presença do Senhor. Domingo, dia 7 de junho de 2020. E eu gostaria de abrir esse culto com um texto de advertência. Como já disse, nós vivemos aí momentos muito difíceis, momentos terríveis, em que grande parte das igrejas estão fechadas. E abra lá em 1 Pedro 5:8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Olha o que a palavra do Senhor diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo, ele está advertindo a igreja, ele está nos advertindo para que nós, eu e você, sejamos sóbrios e vigilantes, para que nós tomemos o cuidado. Porque, queridos, o diabo anda em derredor. E ele nos alerta, ele diz assim, o apóstolo diz assim, olha, seja sóbrio. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é aquela ideia de não estar alcoolizado. Aquela ideia de não estar alcoolizado, quando as funções motoras estão alteradas e quando o rendimento em todas as áreas é limitado. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, sejam sóbrios. E ele diz mais, e vigilantes. Ou seja, dê atenção, cuidado, seja cauteloso. Esse texto nos mostra também de uma forma clara a característica de ataque dos felinos ao cercar a sua presa. Um felino, quando ele cerca a sua presa, creio que todos nós já vimos esses filmes de Animal Planeta, enfim, aí tem uma série de filmes nesse sentido. Quando um felino ele vai para atacar a sua presa, ele circula em volta. É um ataque feroz, um ataque sem misericórdia. O objetivo dele é derrubar a presa e posteriormente atacar diretamente na sua jugular. Os felinos são ferozes, são violentos, são precisos. A comparação de Pedro, ela é muito clara. Porque Pedro ele conhecia a ferocidade de ambos, tanto do leão, que levou tantos e tantos cristãos às arenas, quanto do diabo. Ele diz, o apóstolo diz, que o diabo anda ao derredor. E ele anda tão próximo que é possível ouvir os seus rugidos. Portanto, meu irmão, não se iluda. O diabo quer te destruir. E para isso ele procura o mais fraco ou aquele enfraquecido para devorar, indo nos pontos fracos e nas brechas deixadas em nossa vida. Esse é o objetivo dele. Nesse momento em que muitos e muitos cristãos não estão indo à igreja, estão tendo que assistir os cultos via live, via gravações, enfim, tantos e tantos cristãos têm deixado de assistir, têm deixado de ver, têm deixado de se alimentar. O diabo anda em derredor. Podemos até ouvir os seus rugidos. Por isso, meu irmão, cuidado. Se firma no Senhor e na sua palavra. E de novo, não se iluda que o diabo quer te destruir. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós te damos graças
porque mais uma vez estamos na Tua presença, objetivando a nos fortalecer no Senhor, Pai. Nesse momento difícil pelo qual o mundo passa, onde as igrejas são forçadas, em sua grande maioria, Pai, a não abrir, é o momento que nós temos de estar mais próximos do Senhor. Deus, Espírito Santo de Deus, incomoda os Teus servos a meditarem na palavra, a assistir os cultos via live, via gravações, via WhatsApp, enfim. Deus, Espírito Santo de Deus nos incomoda. Faz isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Vamos louvar o Senhor? Nós temos aí hoje um testemunho da irmã Geisa. A irmã Geisa mora lá no Japão. A irmã Geisa conhecemos, eu e a Vera conhecemos há muitos e muitos e muitos anos. Amamos a Geisa, a sua família, e hoje ela dá um testemunho, só que diferente. Geisa é um pouquinho tímida, então nós fizemos aí uma montagem, mas os irmãos vão gostar, eu tenho certeza. E logo em seguida vem a música que mudou a vida dela. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Testemunho da Geisa, uma música e mais um louvor, e aí iniciaremos a palavra. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso
cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Graça e a paz, irmãos. Que Deus esteja presente aí com vocês e que nesse domingo a gente possa refletir um pouco mais na palavra de Deus. É bom estar na presença de Deus, é bom compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E nessa noite eu queria meditar com os irmãos uma passagem de 2 Samuel no capítulo 11, onde é citado o nosso rei Davi, homem de guerra, homem de luta, segundo o coração de Deus, homem presente em todas as situações, que não arredava o pé, homem firme, um grande salmista, adorador de Deus, mas que infelizmente passou por situações difíceis, assim como nós passamos também, e podemos aprender com esse homem, que não somos perfeitos, que não somos infalíveis, que temos nossos erros, nossas falhas,
excesso de preocupação, ansiedade, e há também momentos que temos aquele desânimo, falta de disposição, e isso tudo nos leva a abrir nossa mente para o vazio, aonde começamos a maquinar coisas que não agradam a Deus, assim como Davi, como aconteceu na vida do rei Davi. E é uma meditação bem rápida, eu vou fazer expositivo, alguns versículos, para que nós possamos nos encaixar nessas situações, para que possamos perceber os nossos momentos de falha, aonde devemos colocar a nossa mente e ativar, sabe, aquele primeiro amor, aquela disposição, aquele ânimo, para que não venhamos cair na cilada de Satanás, e também para que não venhamos cair em nossas próprias ciladas e desejos que não agradam a Deus. Então, vou ler o capítulo 11, versículo 1, e daí daremos sequência ao restante dos versículos. Amém? Diz assim, segundo Samuel, capítulo 11, na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Vamos orar? Deus, queremos louvar o Teu nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de ter o conhecimento da Tua palavra. E também, Deus, para que possamos aprender e aplicar em nossas vidas, porque a Tua palavra renova, refrigera, levanta, Deus, e nos ajuda a darmos os passos corretos diante de situações difíceis que estamos passando. Por isso, Pai, que o nosso coração esteja aberto para a Tua palavra. Em nome de Cristo nós Te louvamos. Amém. Amados, é interessante que, expondo a vida do rei Davi, não preciso falar muito de quem foi esse homem, escolhido de Deus, o homem que foi usado por Deus, o homem que não abaixava a guarda, o homem que olhava para a frente e para o alto, não retrocedia. Mas como diz esse versículo, que na primavera, época que os reis iam para as guerras, conquistar território, povos, Davi ficou em casa. Não sei o que passava pela cabeça de Davi, porque ele não foi para a guerra, mas enviou os seus soldados. E ele deveria estar lá. Ele deveria estar à frente. Mas em algum momento da sua vida, ele, não sei por que estava passando, e ficou em Jerusalém. E muitas vezes acontece isso com a gente, amados. Retroceda um pouco, volte lá atrás, veja quem você foi, veja o que você fez, veja o ânimo, a disposição, que você se alegrava, que você não tinha medo de enfrentar as situações da sua vida. Não, você estava pronto, preparado, fincado na palavra, crendo 100% na vitória do Senhor. Você não tinha medo das situações, dos locais, da afronta. Mas aconteceu com Davi. E acontece com a gente de não querermos mais dar os passos à frente, ir para a guerra. Ficamos parados, na inércia. Triste isso. E muitas vezes você não sabe de onde gerou, de onde fluiu esse desânimo, essa falta de ânimo, de querer mais.
E é daí por diante que começa a degradação na sua vida, onde você começa a maquinar, como nós vamos ver na vida de Davi, a mente vazia, não preenchida daquilo que Deus vem colocando dia após dia nas nossas vidas. Isso demonstra, irmãos, que você não pode se martirizar, porque assim como Davi, somos nós também. Aos altos e baixos, e ficamos perdidos, sem saber o que fazer. E nessa hora que você não sabe o que fazer, onde você não tem uma terra firme para pisar, o inimigo das nossas vidas começa a atuar e começa a nos levar a situações que nós perdemos totalmente a rédea e nos deixamos levar. Veja, amados, no versículo 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. Irmãos, além de Davi não sair para a guerra, ele se levanta tarde do seu leito. Que desânimo que é esse? O que é que estava acontecendo? E às vezes eu e você ficamos a perguntar: o que é que está acontecendo com a gente? Nos levantando tarde, procrastinando aquilo que deveria ser feito ontem, retardando projetos, vitórias. É triste isso na nossa vida, mas ponha na cabeça que acontece isso. Não estamos imunes. Nós não somos infalíveis. Não, muito pelo contrário. Temos nossas falhas, sim, mas devemos parar e pensar: puxa vida, é hora de se levantar. Mas isso você não pode deixar para amanhã, para depois da manhã. Tem que se levantar cedo, procurar se firmar o mais breve possível. E Davi se deixou levar pelo cansaço, pela insatisfação, e isso acontece com a gente, mas não deixe isso acontecer na tua vida. Busque força, busque novos horizontes para que você possa se levantar. E se levantar cedo, que eu digo, não é de madrugada, mas é você poder fazer aquilo que possa realçar a tua vida, que possa te levar mais longe, que você possa encarar aquilo que você deixou para trás, que era tão importante na sua vida e na vida de outros. E Davi parece que não estava se preocupando com seu exército, com seus generais, com seus soldados. Ficou em casa, se levantou tarde e passeando. Irmãos, quantas vezes nós ficamos vagando no nosso terraço, sabe, no nosso cubículo. Deixamos isso acontecer. É ruim, é degradante, mas acontece. Ponha na sua mente: isso acontece, mas isso não pode permanecer na sua vida. Você parou para imaginar o tempo perdido que você tem tido? Você parou para pensar quantas coisas você já poderia ter feito? Mas não, você fica deitado, não literalmente na sua cama, mas parado, congelado. Irmãos, esse é o momento que o inimigo quer atuar. É onde ele vagueia e acha sua mente vazia. Mas nós temos um Deus que está olhando por nós, que está vendo a nossa dificuldade, o nosso desânimo. Pode estar em silêncio, mas está trabalhando. E muitas vezes Ele permite que isso aconteça,
para que possamos refletir aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Irmãos, e dando continuidade, essa degradação, ela vem paulatinamente, aos poucos, sem a gente perceber. E começamos a atuar de maneira que nunca atuamos na nossa vida. Veja no versículo 3, voltando um pouquinho no 2, na parte B, diz que do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa. No versículo 3, e Davi mandou tomar informações sobre ela, disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, do Eteu? Irmãos, onde estava a mente de Davi? Mandou buscar informações sobre uma mulher que estava se banhando, porque do seu terraço, levantando tarde, passeando, ele olhou para onde não deveria olhar. Interessante, né? É interessante que não pediu informações sobre o seu exército, sobre o que estava acontecendo na guerra que ele não foi, que não estava presente, mas mandou pedir informações sobre algo que não deveria ser do seu interesse naquele momento. Veja como o diabo vai maquinando e você vai entrando na cilada. Irmãos, muitas vezes perdemos o interesse de informações sobre coisas sérias, preocupantes, que está acontecendo na nossa família, com os nossos amigos, com o nosso ministério, com a nossa vida. E voltamos o nosso olhar para coisas que não é do nosso interesse. E quantas vezes eu e você temos passado por isso? O nosso olhar está onde? Assim como o de Davi se desviou. É triste isso. E muitas vezes está acontecendo com você. Mas isso é para que você possa refletir. Aonde está a sua visão? Aonde está o seu olhar? Aonde está o seu desejo? Aonde está a sua preocupação? Da onde você quer buscar informações para a tua vida, para o seu crescimento? E para que você possa abençoar e ajudar o próximo. Mas não, as coisas vão acontecendo devagar e a gente não vai percebendo. Isso tudo nos leva a ir no mais profundo poço. Veja no versículo 4, então Davi enviou mensageiros para trazê-la, ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou para a sua casa. Veja que as coisas vão se consumando. Aos poucos vai te invadindo. Aos poucos você vai voltando as costas para aquilo que era tão importante. E chega no momento que você consuma. Seja um momento em que o pecado te devora. E pode estar acontecendo com a gente. Muitas vezes estamos prestes a estar em fatos de vias, consumando o pecado, alimentando a nossa carne com aquilo que não devemos. Você conseguiu compreender mais ou menos? Veja que Davi não foi para a guerra onde deveria estar. Veja que Davi se levanta à tarde, passeia pelo terraço, põe a sua visão aonde não é do agrado de Deus e é consumado o grande erro na vida de Davi. Às vezes estamos a alguns passos para chegar nesse mal. E sabe o que é pior, amados? O pior é que o ser humano, eu e você, não queremos aceitar esse erro porque o desejo do pecado foi maior. E começamos a arrumar justificativa. E começamos a colocar em outros o nosso erro. E tentamos transferir a culpa para terceiros. Quando Davi ficou sabendo que ela ficou grávida, mandou imediatamente trazer quem? Urias.
o marido de Betseba, e levou para sua casa, comeu, bebeu, e Davi pediu para que Urias descesse e fosse para sua casa. Ou seja, olha o que Davi começou a maquinar. Bom, eu chamo Urias, ele veio da guerra, está desejoso, vou embriagá-lo, vou mandar para sua casa, ele se deita com a sua mulher e pronto, acabou meu problema. A mulher é sagrada, Urias vai pensar que o filho é dele, está tudo resolvido. Quantas vezes nós já atuamos assim? Quantas vezes cometemos erros e queremos nos encobrir, e queremos transferir, e queremos colocar a culpa, queremos colocar um pano por cima disso. Você já fez isso? Eu já fiz isso? Mas não adianta. Do alto, Deus, Ele vê tudo. Só que Urias não foi. Não se deitou com sua mulher. Ficou na porta do palácio, dormindo com os servos de Davi. E Davi ficou abismado e chamou ele, Urias, e falou: por que você não foi até a tua casa? E Urias explicou: veja, o exército está em guerra, dormindo ao relento, e eu vou descer para minha casa? Não, de maneira alguma ficarei aqui. Veja que Urias, a quem Davi queria usar para encobrir o seu erro, foi um homem sincero, foi um homem que respondeu à altura. E creio que alguém já respondeu à altura para mim, para você. Mas mesmo assim isso não nos abateu no nosso erro, no nosso pecado. O que é que Davi faz? Manda uma carta pela mão de Urias para levar a Joabe. E nessa carta está sentenciada a morte de Urias. Irmãos, é triste porque muitas vezes estamos colocando vidas à beira da morte. Muitas vezes estamos colocando vidas à perdição para encobrir o nosso erro, o nosso pecado. Quantas vezes na nossa mentira queremos que a outra pessoa seja condenada, que outro indivíduo seja prejudicado, para que a nossa reputação não caia por terra. E não percebemos que isso vai nos destruindo cada vez mais, nos prejudicando, mas a nossa mente está vazia. Veja que Davi não consegue pensar, Davi não consegue retroceder, não consegue enxergar o grande erro que ele começou e não quer de maneira nenhuma se sentir culpado. Não adianta, é um desserviço, isso não funciona. Poderia ter evitado isso desde o começo, poderia estar em guerra com seu povo, com seu exército. Nós deveríamos, irmãos, estar em guerra, meditando, orando, louvando, jejuando, mas não. E não percebemos que cada vez mais estamos nos afastando. Deus não se afasta de nós, mas se nós estamos nos afastando pelo mal que não queremos reconhecer. E o pior aconteceu. O pior aconteceu que Urias levou essa carta a Joabe. E nela estava escrito que era para colocar Urias na frente para que fosse morto. E isso foi consumado. Davi morto espiritualmente e Urias morto fisicamente.
Quantas pessoas envolvemos na nossa morte, no nosso erro, na nossa transgressão? Eu queria que você pensasse um pouco, como eu também tenho meditado, quantas pessoas será que nós envolvemos em erros, em algo que era particularmente nosso, de nosso interesse em resolver aquilo. E você matou essa pessoa, não digo fisicamente, mas espiritualmente. Sabe, amados, essa transferência de culpa, falta de reconhecimento, falta de humildade, é difícil. Foi isso que o rei Davi passou. Passou por isso. Mas Deus não deixou de amá-lo. E também Deus não deixa de amar a mim e amar a você. Complicado. Mas isso é por falta de discernimento, por falta de sabedoria, por falta de experiência, que deixamos ao léu. Por quê? Porque algo está acontecendo. Isso é claro, isso é notório. Algo está acontecendo na minha vida e na sua. E não temos nem coragem de ser sincero com a gente mesmo, para refletir, para mudar essa situação. Veja que as coisas vão acontecendo aos poucos, irmãos. Devagarzinho, sem perceber. Passo a passo, vai chegando aquele momento que você nem desconfia de estar se prejudicando ao máximo e levando pessoas junto com você. Isso acontece muito no nosso lar, na nossa casa. Sabe, aquela coisa de orgulho, aquela coisa de possessão entre marido e mulher, filhos, que eu tenho a razão, que eu não abaixo a bola, e que eu coloco a culpa no outro, porque você não fez isso, porque não fez como eu mandei, não faça como eu faço, mas faça o que eu mando. E quando a coisa vai saindo fora do seu controle, ao invés de nós termos, sabe, a humildade de reconhecermos que estamos errados, começamos a distribuir o nosso erro, o nosso pecado dentro do nosso lar. De junto com os nossos amigos, com os nossos parentes, no nosso serviço, no nosso trabalho. Erramos, mas não queremos receber a culpa. Procuramos alguma coisa, alguma brecha, paramos para meditar no mal, coisa que começou a interferir na nossa vida, para poder nos livrarmos. É mal, faz um mal tremendo. E essa bola de neve vai ganhando força, velocidade, tamanho. E chega um momento que não dá, que você não aguenta, que você não consegue segurar. Não consegue segurar. Mente vazia produz desejos que nos levam ao mal. Mas a minha oração é que na minha vida isso não venha acontecer. Que na sua vida isso não venha acontecer. Veja que nesse capítulo não há um desfecho. Nesse capítulo, provavelmente, não há um desfecho aonde o final é maravilhoso. Não há.
E haverá momentos na minha vida e na sua vida que o desfecho, a algum momento, não vai ser maravilhoso. Você vai ter que segurar a bronca. Nós vamos ter que segurar a bronca. Assim como Davi. Se você quiser se aprofundar mais, continue lendo capítulo 12, o 13. Quero lançar esse desafio para você, para que você venha meditar no que aconteceu, no fruto que Davi plantou, em terra errada, em momento errado, semente que Davi plantou, em época errada, e veja o fruto que ele não colheu. Colheu por momentos, mas perdeu. E muitas vezes nós temos perdido frutos, porque não era do agrado de Deus, porque aquilo não foi da vontade de Deus, porque aquilo envolveu pessoas, por nossa arrogância, altivez, insensibilidade. Mas, irmãos, não deixe a sua cabeça vazia. Não deixe de ir para a guerra. Não deixe aquelas pessoas que confiavam em você, que acreditavam em você, irem sozinhas para a guerra. Vá junto. Busque força. Se levante. Não fique passeando à toa com a mente vazia. Mas agradeça a Deus porque você tem Ele como escudo, como fonte inesgotável de sabedoria, de graça, de misericórdia. Essa mensagem que eu trouxe hoje, gostaria que você refletisse na tua vida. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te livrar desses momentos de crise. Que você possa ter coragem de refletir, de ver aonde você está errando, aonde nós estamos errando, aonde começou todo esse desânimo. E busque forças em Deus. Amém? Obrigado, Senhor. Uma palavra curta, uma meditação breve, mas de grande valia para as nossas vidas. Nós queremos, Pai, te louvar, queremos te agradecer e nos ajude, Senhor, a termos forças. Nos ajuda, Pai, a procurarmos o início daquilo que nos fez tão mal. E que procuramos, Senhor, que a gente possa procurar um desfecho que agrade ao Senhor e não ao nosso coração. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Que a paz do Senhor, que a graça, que o amor, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com todo o seu povo, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.